Interessante, amados, eu saúdo com a paz do Senhor. É quando temos oportunidade de falar, refletir sobre a vida de algum personagem bíblico. E nesta noite me veio à mente falar sobre o livro de Abacuque. E a inspiração veio de encontro que eu tive com a minha irmã Eunice Ferreira. Sempre que ela vem aqui na minha casa, nós discutimos algum assunto interessante na palavra de Deus. E em seguida me vem aquela necessidade de refletir. Abacuque retrata a Deus a incredulidade do povo, mas ao invés de questionar a Deus, o interessante é que ele questiona o porquê Deus permitir sofrimento do seu povo. Abacuque, profeta de Judá, da tribo de Levi, ele diz a Deus: por que permites a perseguição de um povo que tu dizes que é teu? E principalmente quando a dominação é feita pelos babilônicos, um povo muito pior do que o povo de Deus. Amados, falar sobre este assunto para Abacuque era um peso pesado. E outros profetas, como Naum e Zacarias, também referem-se às suas profecias como pesos pesados para eles carregarem e duro para a nação sobre as quais ela cai. Por uma série de perguntas, Abacuque clama a Deus para solucionar, ou seja, para colocar em ordem aquela nação que está maltratando os fracos e oprimindo o povo dele. Deus é cobrado da sua passividade ao permitir que essas nações vis continuem. Abacuque 1, 2 e 4 diz assim: até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Amados, até parece que Abacuque está vivendo os nossos dias. O que é que estamos vendo? A sua palavra sendo distorcida, e a corrupção, os desvios, né? Vemos e ouvimos que roubos, corrupção a todo vapor, o crescimento desenfreado da criminalidade, na maioria dos casos a justiça protegendo aos que as praticam, e parece que estão com os olhos vendados, realmente cegas, e o povo não quer saber de Deus. Pregamos, escrevemos, falamos, mas parece que estamos falando como João, pregando no deserto. Interessante é que Deus ouve Abacuque e responde, dizendo assim: Abacuque, olha a visão, mas não fica só para você, põe ela público, escreve em tábuas para que leia quem correndo passa. Abacuque 2, versos 2 e 3. Porque a promessa ela vai se cumprir, não agora, mas no tempo determinado. Mas já se apressa do fim e não enganará. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus está dizendo ao povo que não é por meio de aparências que se alcança a vitória espiritual, mas a vitória é alcançada pela fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. 3 elementos podem ser distinguidos. Primeiro, o julgamento moral do Senhor sobre os males que Israel praticava, versículos 5, 13, 15 e 19. Segundo, o propósito futuro de Deus: a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Terceiro, o justo viverá pela fé. Essas grandiosas palavras do Evangelho são aplicadas em Romanos 1,17 para os judeus e gentios, em Gálatas para os gentios e em Hebreus 10, 3 e 38, especificamente aos hebreus. Essa abertura para a vida, especificamente pela fé, infelizmente hoje ainda continua cega e incrédula. Basta você ver Romanos 11, de 1 a 6. A causa da vida e da morte,
como tema central da Bíblia. A fé em Deus conduz à vida. Gênesis 15, 6, João 3, 16, Romanos 6, 23. Enquanto que o pecado, o orgulho conduz à morte, porque não aceita a fé, a graça e o dom de Deus. Romanos 1, 17, Gálatas 3 e 11 e Hebreus 10 e 38. Observe, amados, que Abacuque 2 e 14, ele concorda com o profeta Isaías, no capítulo 11, verso 9, que estabelece o tempo em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E isso ocorrerá quando o reino, ou seja, quando o renovo justo de Davi houver estabelecido o seu reino. Veja a aliança davídica em 2 Samuel 7,16. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Zacarias 12:8 diz: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O que podemos aprender com Abacuque, amados? Primeiro, que Deus quer que façamos o nosso relacionamento com Ele a maior prioridade. Recoloquemos as maiores questões e perturbações diante dEle, esperando com fé pelas suas respostas. Usemos tempo para ler, ouvir a sua palavra, meditando sempre conforme Salmo 1 e 2. Antes medita na sua lei de dia e de noite. Ele quer que, quando todas as situações da nossa vida apresentem um quadro negativo, fracassos, perdas, quando a reação natural for queixas e mágoas, esta é a hora de colocar a nossa fé em Deus e na sua palavra. Olha como os olhos da fé, Hebreus 11 e 1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Segundo, cuidado com os ídolos. Olha, qualquer coisa ou pessoa ou desejo que fique no caminho de imediato sim ao Senhor. Qualquer coisa dessas que venha a te impedir de fazer a obra pode ser conhecida como um ídolo. Queridos, examine-se a si mesmo. Essa é a palavra de 1 Coríntios 11, 28. Eleva e venha nos pedir. Olha para a sua vida. Abacuque, ao ouvir Deus, ele reconheceu e aprendeu a esperar no Senhor, sob qualquer circunstância, e ele mesmo exclama: haja o que houver, venha o que vier, eu esperarei no Senhor. Veja Abacuque 3, 16, 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da minha angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, não haja gado no curral e não haja vacas ou novilhos, tudo desapareça da minha frente. Aleluia! Mesmo assim, eu esperarei no Senhor. Eu esperarei no Deus da minha salvação. Queridos, a Bíblia contém muitas advertências estranhas para nós que vivemos neste mundo de hoje, um mundo pecaminoso, um mundo cheio de mágoa, de tristeza, de aflições, de calúnias. A Bíblia nos adverte a respeito, inclusive, da teoria do sucesso, em que o dinheiro é tudo. Não. A vida é tudo. Não. A vida passa, e passa rápido. Jó, capítulo 7, versos 6 e 9, diz assim: os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não mais me verão. Os teus olhos estão sobre mim, mas
não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca mais tornará a subir. Jó ainda diz no capítulo 14, verso 2, a vida sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Já o salmista no Salmo 90, verso 9, diz assim, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Salmo 103, 15, 16 diz, porque o homem são seus dias como a erva, e como a flor da erva do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Queridos, amados, por tudo que citamos, hoje é dia para os descrentes serem salvos, hoje é o dia para os crentes servirem ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias que advenham à nossa vida. Esse é o tempo, e o tempo é hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Observe o tempo. Zacarias se indignava e perguntava a Deus. Nós perguntamos a nós mesmos, Senhor, o que estamos fazendo? Paulo, escrevendo a Tíquico, diz assim, eu vos escrevo para que saibais o que faço e como estou. O que estamos fazendo para o reino dos céus? Façamos a nossa parte e esperamos que o Senhor fará, Ele cumprirá a sua promessa em nossa vida. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, desde agora e para sempre. Amém.